Chega a ser assustador, né? Que o cara vai chegando assim pertinho dele, vai falando alto e acho que qualquer pessoa concordaria com ele naquele contexto, né? E ainda tem toda essa influência das outras pessoas, então como que isso tem peso? Olá, meu nome é Raquel. E eu sou Mira, e nós somos psicólogas clínicas. E hoje nós vamos falar do filme Sim, Senhor. Esse é um filme já um pouco mais antigo, mas ele traz uma proposta bem interessante pra gente pensar. Esse é um filme mais antigo, mas ele traz uma proposta bem interessante pra gente conseguir pensar sobre viver nos polos. O personagem central do filme, ele tá bastante recluso em casa, evitando sair com os amigos, evitando fazer tudo, né? Então, no movimento de sempre dizer não pra vida. Tudo ele rejeita. Ele tá muito triste, acabou um casamento há alguns anos, pelo que parece, pelo que eles contam. Então, os amigos estão muito preocupados com a postura dele de não fazer nada, de não se divertir, de não se cuidar e de sempre apenas trabalhar, ir pra casa, ver filmes e dormir, né? Mais nada acontece na vida dele. E é legal que os amigos dele continuam procurando ele mesmo assim. Então ligam e batem na porta da casa dele. Então eles vão buscá-lo na locadora. Ligam pra ele e falam, estou te vendo na locadora, entendeu? Então só assim pra ele conseguir eventualmente sair e aceitar fazer alguma coisa com eles. Mesmo assim, parece ser bastante doloroso pra ele esse processo. Exato. E aí, de repente, um dia ele tá no trabalho e um amigo antigo aparece, né? Na verdade, não parece muito bem um amigo, né? Um colega aparece e o colega instiga nele justamente a comparação. O cara vem, você tá trabalhando nesse lugar ainda? Ou, então se você tá trabalhando, sinal de que você tá sendo dono do banco, né? Ele trabalha num banco. E aí, pra mostrar que a vida dele tá muito melhor, esse cara diz que tá viajando o mundo todo porque entrou na filosofia do sim, senhor, que é da onde vem toda a história do filme. E aí, ele vai para tal conferência, muito contragosto sobre o que fazer. Chegando na conferência, tem lá um grande mentor, que vamos dizer que hoje em dia existem bastantes mentores nesse nível. É uma conferência cheia, uma sala enorme, e esse mentor, esse rapaz avisa que ele tá lá pela primeira vez, e o mentor então começa a confrontá-lo de uma maneira muito incisiva, e todas as pessoas ao redor também. Quando ele diz não, as pessoas começam a gritar sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, e ele vai ficando cada vez mais desconfortável. No começo, ele consegue se colocar. Ele vai dizendo não, ele vai dizendo que não acredita, ele vai respondendo as perguntas do mentor, o que vai deixando esse mentor bastante agoniado, e o mentor vai subindo o tom de voz com ele, e não apenas o tom de voz, mas também as ameaças. E dentro de todo esse contexto de estar sendo ameaçado, de todo mundo ao redor dele estar pressionando para que ele faça alguma coisa, e ainda por cima, a tal comparação feita lá no começo do filme, ele acaba cedendo de maneira ainda bastante duvidosa, assim, você claramente percebe que ele não está confortável com aquilo, mas ele acaba cedendo e diz que vai fazer lá o que o tal mentor pediu para fazer, que é, a partir daquele momento, dizer sim para qualquer coisa que seja perguntada a ele. Quando você deixar este prédio, toda vez que se apresentar uma oportunidade a você, seja ela qual for, você vai dizer sim. Sim! 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 Chega a ser assustador, né? Que o cara vai chegando assim pertinho dele, vai falando alto e acho que qualquer pessoa concordaria com ele naquele contexto, né? E ainda tem toda essa influência das outras pessoas, então como que isso tem peso nas nossas decisões, naquilo que a gente vai fazer. Então, a comparação que deve ter quantas pessoas ali? Talvez 1000 pessoas, 500 pessoas. 1000 pessoas gritando com você, dizendo o contrário do que você está querendo fazer, sabe? Como se você tivesse errado. E aí ativa lá no nosso cérebro aquele pedacinho do cérebro da sobrevivência e do eu preciso ser aceito, eu preciso fazer parte desse grupo. E aí é impossível você negar. Exatamente. Aquilo. E isso acontece muito hoje.
Quem nunca viu um vídeo por aí de algum coach ou de algum mentor famoso gritando com alguém, ou todas as pessoas ao redor gritando? É muito interessante o que o filme traz, né? No final do filme, o tal mentor vai conversar com ele sobre isso e coloca que não era exatamente aquilo que ele estava dizendo, né? Então o próprio mentor não acredita no que ele falou lá no começo do filme, mas isso acontece demais hoje em dia. E é muito, muito fácil que a gente caia nesses discursos. Por quê? Porque é um caminho que se aparece de uma forma muito perfeita. Se você fizer isso, e a promessa, né, lá do tal sim, senhor, se você disser sim pra tudo, a sua vida vai ficar maravilhosa. Então, se você, sei lá, acordar 4 horas da manhã e antes das 5 da manhã, tiver meditado, tomado banho gelado, né, a sua vida vai ser maravilhosa. Tem sempre uma promessa de perfeição. E não há nada que o nosso cérebro queira mais do que previsibilidade e sobrevivência. Então, toda vez que alguém promete pra você que se você fizer alguma coisa, aquilo 100% vai dar certo, você vai ter muito mais chances de aceitar, especialmente se tem outras pessoas confirmando aquilo, porque aí tem um volume muito grande, e a gente vai ter muito mais tendência a acreditar naquilo do que a questionar. Porque a previsibilidade é fundamental. Saber o que vai acontecer deixa o nosso cérebro tranquilo. E um cérebro tranquilo engaja naquilo que está sendo feito. Cai como um patinho nessas provocações. Hoje, infelizmente, tão comuns nas redes sociais. Sim. E se vocês acham que a gente está exagerando, a gente sugere que você procure notícias até bastante recentes, de pessoas que foram atrás desses extremos que esses coaches pregam e, inclusive, gente que perdeu a vida por conta disso. Então, assim, a gente não tá exagerando, tá? Em corridas, subindo montanhas, né? Exato. Coisas bastante arriscadas para a própria vida. E muitas vezes a gente fala assim, poxa, mas a pessoa foi muito idiota de ter acreditado nisso, não é possível que ela foi... É possível, a gente cai com muita facilidade justamente por esses 2 pontos que a gente acabou de falar. É muito convincente, especialmente quando você tem muitas pessoas dizendo que aquilo dá certo, que é exatamente o tema que o filme traz, né? E óbvio que não dá pra gente ficar achando que levar a vida ao extremo vai funcionar. Então, o jeito que ele estava antes, né, o personagem central, não era bom, né, não fazendo nada, não se cuidando. Mas também dizer sim para tudo e qualquer coisa é muito complicado. Sim. Do mesmo jeito, talvez a pessoa que você está seguindo não te diga para dizer sim, mas ela diga que você tem sempre que agir de um mesmo jeito. E toda vez que a gente fala para uma pessoa agir sempre do mesmo jeito, isso é um problema, porque o contexto é fundamental na nossa forma de se comportar. Então, sim, a gente vai adequar o que a gente vai fazer em função da situação que a gente está vivendo. Se a gente mantém sempre o mesmo jeito, isso ou vai fazer mal às outras pessoas ou vai fazer mal a gente mesmo. Sim, não existe receita de bolo. Exatamente. E se você, pensando nos extremos, né, que a Emira falou agora do só não, só sim, então vamos pensar aqui rapidamente, né? Quando você só diz não o tempo todo, o que acontece? Você realmente perde a oportunidade, você se isola, você se afasta das pessoas, e isso vai trazendo possivelmente uma depressão, mas a gente aqui vai falar talvez de uma tristeza, de quanto menos coisas a gente faz, menos coisas a gente tem disposição para fazer, a gente quer fazer, então a gente começa a ficar cada vez menos saudável. E se a gente diz sim para tudo, o que acontece? A gente diz respeito aos nossos próprios limites, a gente corre muitos riscos. Então, né, no próprio filme, a gente vê muitas situações que poderiam ter dado muito errado se não fosse um filme. É porque no filme tudo vai se encadeando pra chegar no clímax, né? Mas na vida real, assim, a primeira coisa que ele aceita fazer já poderia ter dado errado, assim, de formas absurdas. Levar um estranho pra um lugar ermo. Escuro, de noite. Né? Então, assim, na vida real isso não pode acontecer, né? Você não vai se colocar nessa situação dessa forma. Exato. Ô, Cal, você quer dar todo o seu dinheiro pro mendigo? Sim, eu quero. Que tal deixar ele descarregar o seu celular e aí não pode chamar o reboque porque ficou sem gasolina? Quer saber? Isso parece uma grande ideia! Por que não faz uma caminhada noturna pelo parque deserto e é morto por um bando de psicopatas? Tudo bem se te matarem.
Então, o contexto é muito importante. A gente precisa avaliar cada situação individualmente para decidir se a resposta vai ser sim, se vai ser não, se a conduta vai ser X ou Y. Então, isso é muito importante. E por que a gente se mantém nessas situações, né? Como o próprio personagem se mantém e as outras pessoas lá. Porque uma vez que a gente acreditou nessa promessa, o nosso cérebro passa a focar nas evidências que corroboram essa promessa. Então, ao longo do filme, várias vezes ele diz sim e as coisas dão errado. Então tem esse episódio, tem um episódio em que ele vai dormir cedo porque ele disse sim pra menina que ele ia correr de manhã e ele tá deitado na cama, ligam pra ele, vamos pra uma balada. Ele levanta e vira à noite, chega pra correr bêbado, vai correr sem roupa nenhuma, cheio de energético. No meio da corrida ele cai, desmaia porque ele não tá aguentando, mas ele não percebe isso como situações erradas, ele continua dizendo sim. Quando ele diz o primeiro não, acontece lá, o elevador para, alguma coisa assim, ele cai da escada, pronto. Ele disse não, caiu da escada. Fala sério, para com isso. Você disse que ia acontecer se eu dissesse não. Isso é ridículo. Solta! Se eu quiser dizer não, eu vou dizer não! E aí ele vai reconhecer como errado aquilo que não está dentro da promessa. E tudo que está dentro da promessa não faz sentido. O nosso cérebro, ele não consegue identificar como um problema. E isso vem do que a gente... Uma conclusão que a gente precisa ter, né? E lembrar sempre, o nosso cérebro não é racional como a gente imagina. Ele é muito mais afetado por essas outras pistas que estão no nosso contexto do que por decisões que a gente vai tomar de forma pensada e reflexiva. Então, por isso que é tão comum que a gente entre numas furadas como essa e tenha um olhar como se fosse um filtro. A gente foca só naquilo que a gente acredita que vai acontecer. Tudo que tá fora acaba virando um problema, ou então confirmando a tal promessa, né? Então, se você disser sim, tudo dá certo. Se você disser não, alguma coisa de ruim vai acontecer. E aí a gente rapidamente olha, opa, aconteceu um problema. Sim. E pra você ver como que a influência externa também tá ligada nisso. A partir do momento que chamam ele, pegando o exemplo lá, né? Ele tá deitado pra dormir porque ele vai ter que acordar cedo. Vamos sair. Aí ele sai. Ele não acha estranho ele apagar no meio de uma coisa, ele tá correndo, do nada ele apaga e desmaia. Ele não acha estranho por quê? Porque isso é legal, porque ele tem história pra contar, porque todo mundo quer fazer isso, entendeu? Viver uma loucura de vez em quando na vida. Então tá tudo bem, tá tudo certo. Só que o problema é que não foi de vez em quando, né? O tempo todo ele tava ali passando por isso. Então, é problemático e às vezes a gente tem dificuldade de entender também o que é problemático e o que não é. Exato. Sempre dentro disso que a gente aprendeu de que é certo e que é errado. Então, esse é mais um filme que ajuda a gente a pensar bem no conceito do cérebro complicado e a desmistificar essa ideia de que somos seres racionais e tomamos todas as nossas decisões pensando, refletindo, ponderando tudo. Não. A boa parte das nossas decisões é muito automática e pode dar muito errado. Então, resumindo, né? Quais são os pontos mais importantes aqui? Tomar cuidado com extremos. Seja sim, seja não, seja sempre, seja nunca. Tomar cuidado com extremos. Extremos nunca são muito saudáveis. Então a gente precisa ver qual que tá no meio do caminho. Outra coisa, ficar atento. Se você tá na rede social, você tá consumindo alguém que tá te dando uma receita de bolo pra sua vida dar certo, pra tudo ficar bem com você, desconfia, tem alguma coisa errada aí, tá? Não tá tudo bem ter uma receita de bolo, porque isso não existe na nossa vida. E lembrando que somos seres sociais, então a gente cede à pressão, todo mundo faz isso, a gente sempre faz em algum momento, a gente fala, né, dos adolescentes, adolescente tudo Maria vai com as outras, mas a gente é adulto também porque a gente quer ser aceito, a gente quer ser querido pelas pessoas. Então, tenho tudo isso em mente. Combinado? Tem mais alguma coisa que vocês viram no vídeo, acharam interessante? Algum outro filme que vocês querem que a gente possa fazer essa análise? Deixa aqui nos comentários. Além disso, curte, compartilha, ativa o sininho, tudo isso que você já sabe para ajudar a gente a apoiar aqui o nosso canal. Até a próxima. Tchauzinho!